Bom dia, amados! Tudo bem com vocês? Eu venho mais um dia nesta manhã agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos vivos, com saúde e aqui para declarar que o nome dele é santo e ele reina e ele é bom, ele é justo e nós vamos continuar dando seguimento à nossa palavra que nós estávamos falando sobre sermos dependentes do Senhor. Nós vamos continuar a palavra em Provérbios, nós estávamos em Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amados, como eu tenho pregado, eu tenho falado que essa passagem ela tem caminhado comigo durante muitos anos. Durante o período de 2008, foi um ano que eu vivi os maiores milagres da parte de Deus. E hoje eu venho contar mais um testemunho para a honra e glória do nome dele. De ontem para hoje, depois que eu postei, aquele vídeo, que eu baixei aquele vídeo no YouTube e eu compartilhei, muitas pessoas me escreveram maravilhadas com o testemunho. E às vezes eu falo assim para elas, que só o Senhor para fazer essas coisas. O testemunho que eu vou dar hoje é um testemunho que não tem como acontecer se não for a mão do Senhor, se não for a intervenção do Senhor. Então, eu vivi os maiores milagres já financeiro da parte de Deus, porque eu creio que o momento que eu estava passando, o maior problema era a parte financeira. Como eu disse, eu sofri um acidente, fiquei 2 meses no hospital. Quando eu fui para minha casa, o meu esposo decidiu caminhar sozinho e ficou eu e meus filhos. Então eu trabalhei na minha casa durante um período, fui mandada embora, consegui outro trabalho, fui mandada embora e o jeito foi viver pela fé. Porque de uma vez que o Senhor fecha as portas, não é para nos prejudicar, mas é para Ele ensinar que devemos confiar somente nele. E o ano de 2008 ele foi baseado nisso, ele foi baseado em realmente confiar no Senhor, de forma que eu assim me descabelava. Vou falar para vocês que não era fácil deitar e descansar no Senhor, mas eu pude ver e com isso eu aprendi. Hoje eu sou aquela pessoa que eu vejo os problemas chegar, eu sei que vai chegar, mas hoje eu consigo realmente colocar toda a minha confiança, toda a minha energia no Senhor, esperar nele. Então eu já aprendi, então eu passo muito adiante às pessoas o meu testemunho, que ele é baseado nisso, em confiar no Senhor, em crer que ele vai agir nos momentos que você acha que o mundo vai desabar na sua cabeça, mas o Senhor, ele contorna tudo, ele faz tudo diferente, ele tem um planejamento completamente diferente do nosso. Então eu só tenho que agradecer. Eu agradeço, eu sou uma pessoa também extremamente grata ao Senhor. Quando eu faço compra e eu organizo a minha geladeira, a primeira coisa que eu faço, eu fecho meus olhos e falo: ai, Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu sou grata a Ti, a comida nunca faltou na minha mesa. O Senhor sempre foi muito generoso. Eu gosto de cozinhar e eu sempre
tive a geladeira cheia, nunca faltou alimento na minha mesa. Então eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus, porque eu já passei muitas, mas muitas provações, muitas mesmo, e o Senhor, Ele esteve comigo em cada uma delas. Eu passei inúmeras vezes pelo vale da sombra da morte e o Senhor me livrou. Desculpa, porque Ele tem uma grande obra comigo. E por muito tempo eu fiquei estagnada, estacionada. E tipo assim, eu procrastinei demais. Então eu cheguei ao ponto que não dá mais para correr de Jesus. Ele tem me cobrado, Ele tem usado profetas para falar comigo que eu traria palavras e palavras ela iriam a nações e que eu também pisaria em nações. Então assim, nós precisamos de uma certa forma começar. Eu me questionava muito como que eu vou para nações, sendo que eu tô numa cadeira de roda e, né, eu tenho minhas dificuldades, mas aí eu entendi que talvez eu ia às nações começando pelo YouTube, porque a gente compartilha, eu deixo aqui a mensagem, eu mando para vocês, vocês mandam para outras pessoas e vai gerando um círculo de conexão. E eu creio que a palavra está chegando em outras nações, no Brasil, né? Tem outros lugares que certamente vai chegar e nós temos que dar glória a Deus por todas essas coisas, amém? Amados, então essa passagem que nós estamos falando, ser dependente de Deus, eu quero relatar um testemunho que aconteceu comigo em 2008. 2008 foi o ano que eu vivi os maiores milagres, como eu disse. E esse foi mais um dos milagres mais grandes, eu acho, que eu já vivi, no sentido de ver a mão de Deus, de ver Ele entrar em lugares que nós não teríamos capacidade de entrar e fazer aquilo acontecer. Pois eu estava naquela época, como eu disse, o meu testemunho de ontem, eu estava, como que diz, dependente do Senhor, porque eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel, eu não tinha dinheiro, eu só tinha o dinheiro para comprar o alimento, como eu disse, né? E o Senhor, Ele sempre foi muito generoso na minha mesa. Eu tinha food stamp na época e era um valor muito bom, então eu comprava tudo do bom e do melhor para os meus filhos. Mas faltava a parte do aluguel. Meu ex-marido, ele nunca me ajudou com pensão, para não falar que ele nunca me ajudou, talvez umas 2 vezes ele me ajudou, mas sempre falava que não tinha de onde tirar, não tinha o que fazer e assim foi. Mas o Senhor, Ele queria me ensinar a viver dependente dEle. Então minha mãe, ela estava aqui no ano de 2008, minha mãe veio, ficou um período comigo, ela me ajudou muito. Minha mãe não está mais aqui entre nós, o Senhor já recolheu ela em 2021, mas eu queria que ela estivesse aqui para testemunhar o que ela viveu comigo, porque ela viveu os maiores milagres junto de mim no ano de 2008. Nós fomos passear no mall, no shopping, e assim, a gente só foi passear porque a gente, aquilo que eu falei, eu não tinha nem dinheiro, mas eu saía muito com a minha mãe para ela conhecer os lugares. E eu falei para minha mãe, vamos no shopping, né, para você conhecer. E nós estávamos no shopping. Quando nós saímos do shopping, era por volta de 2 da tarde, eu estava passando em frente o prédio do Social Security. Social Security aqui, para quem não sabe, é um departamento de... como falar retirement? Quando você aposenta, de aposentadoria, onde você dá entrada à sua aposentadoria, pessoas, no sentido no Brasil, o INSS, que tá desabilitada por algum motivo e tal. Então é esse departamento aqui, chama Social Security.
Então eu falei pra minha mãe, ai mãe, aqui é o prédio do Social Security. Eu acho que eu vou entrar lá e vou aplicar pro Social Security, tipo assim. Na época, eu tenho que voltar atrás, porque eu teria um outro testemunho para contar, não vai ser nesse vídeo agora, senão vai ficar muito longo, mas o Senhor também já tinha preparado os meus documentos. Eu estava em processo de legalização. Nesse período, eu tinha somente a minha permissão de trabalho e nada mais. O meu social, porque quando eu cheguei lá no estado de Utah, eu tinha conseguido tirar o meu número do social, mas eu trabalhei até no Walmart na época, mas eu não tinha a condição, na verdade, eu tinha medo de entrar no social e aplicar, porque eu ainda estava em processo de legalização. Então eu falei para minha mãe, mãe, eu vou entrar, vou pela fé. O máximo que eu posso escutar lá é um não. E eu entrei e eles me deram uma aplicação e falaram, olha, vai, preenche isso daqui e traz pra gente, a gente vai marcar um appointment, um horário para você voltar e você vem no dia. E então eu fui, preenchi os papéis e levei no tal dia. Aí eles falaram, olha, a gente vai daqui uns 7 dias mais ou menos, 8 dias, a gente vai ligar para marcar um horário e você voltar, você vai passar por uma entrevista. Eu falei, tá bem. E nesse período eu já comecei a entrar em oração, que eu falava, Senhor, só a sua mão mesmo para me aprovar. Mas aí eu fui para essa tal da reunião. Quando eu cheguei lá, eu passei pela primeira entrevista, marcou uns 3 dias depois eu tive uma outra entrevista. Passei pela segunda mulher, a primeira mulher me aprovou, a segunda me aprovou. Quando chegou na terceira mulher, eu tive 3 entrevistas. Quando chegou na terceira pessoa, ela falou assim pra mim, olha, é o seguinte, Lilian, como você está em estado de legalização, nós não podemos te aprovar ainda, mas a sua aplicação vai ficar aqui, nós vamos esperar o tempo, quando você tiver o seu green card nas mãos, você volta e nós damos continuidade ao seu processo. Aí eu falei pra minha mãe, era isso, mãe. Tipo, eu sabia que o máximo que eu podia ouvir era um não. Mas nós fomos pra casa e nós falamos assim, não, nós vamos orar. Vamos orar e eu creio que Deus ele pode fazer, porque eu já tinha vivido o milagre do meu carro. E eu sabia, e eu também já tinha vivido o milagre do meu green card, a forma que Deus colocou o meu green card nas minhas mãos. Então eu já tinha vivido alguns milagres e eu sabia que Deus ele era capaz de fazer mais um. Na Bíblia, a gente vê muitas histórias de pessoas que confiaram no Senhor. A gente vê muitos relatos na Bíblia de que as pessoas oravam para tomar direção, perguntar para o Senhor qual caminho seguir, o que fazer, até mesmo Jesus. Até mesmo Jesus, ele, quando ele orava em relação aos discípulos, né, eu até marquei, eu preciso às vezes eu olho um pouquinho porque eu esqueço e eu faço alguns notezinhos e aí eu tenho que voltar para mim ver, né, mas aqui em Isaías 58, 11, o Senhor te guiará continuamente, satisfará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amados, essa palavra ela se cumpriu na minha vida porque a gente pedia continuamente para o Senhor ele saciar a nossa alma, né? Porque nós estávamos vivendo em
em lugares secos, aonde a gente não tinha recurso, aonde a gente não tinha para onde correr. E o Senhor, ele fala que ele é como um jardim regado, cujas águas nunca vai faltar, nunca vai secar. Jesus é a fonte da água da vida. A gente vê em 2 Crônicas 20 também, a gente viu que o rei Josafá, diante de uma grande batalha, ele não confiou na sua própria força. Ele buscou a ajuda de Deus. Ele disse: não temos força contra essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus respondeu à oração dele, dando-lhe a vitória. Amados, é sobre isso. É sobre orar e agir. Oração. Então eu falei para minha mãe, vamos entrar e vamos pela fé. O que eu posso ouvir é um não. E foi o que aconteceu. Mas nós continuamos orando, nós continuamos pedindo, nós continuamos clamando. Foi um tempo que eu orava, mas eu orava muito, muito. Eu dobrava o joelho no chão, eu chorava na presença do Senhor. Não que hoje eu não faça, mas aquela época foi uma época que eu estava num deserto, mas num deserto muito terrível. E foi aonde eu conheci o Senhor verdadeiramente, eu me apaixonei por Ele. Foi quando eu realmente voltei a minha face para a presença do Senhor, né? Porque em 2007, antes de eu sofrer o acidente, eu estava em cima do muro, um pé no mundo e um pé com o Senhor. E o Senhor, Ele requer que nós tomamos uma posição na vida. E então eu experimentei a paz do Senhor, uma paz que excede todo o entendimento que nós sabemos. E eu pergunto para você hoje, a paz que você tem, ela está vindo de onde? Ela está vindo da sua própria força, ou ela está vindo do Senhor? E eu falo para você, busque a paz que vem de Cristo, porque essa paz é aquela paz que a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente dorme. Então, quando você entrega todas as suas preocupações para o Senhor, a gente confia na fidelidade dele e é aí que ele age. É exatamente nessa hora que ele age. O primeiro passo realmente é confiar no Senhor. O primeiro passo é você falar, coitada de mim, eu não posso. Mas o Senhor pode todas as coisas. Eu posso, na verdade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente declarava isso. A gente tinha que viver um dia de cada vez. Passado ao tempo, levou 3 meses. Nós oramos por volta de 3 meses. A minha mãe ficou. Foi o tempo que minha mãe mais ficou ali junto de mim. E um dia eu tinha recebido a visita, os avós dos meus filhos tinham chego na minha casa. Gente, eu não tinha dinheiro mal para pagar a conta. Era aquilo que eu falei, eu vivia de um recurso aqui, um ali, uma pessoa que me ajudava aqui, outra ali. Eu tenho muitos testemunhos que eu vou trazendo ao longo. Eu acho que só 3 dias de contando o que o Senhor fez é pouco para o que eu vivi. Mas, e antes deles chegarem na minha casa, a gente estava se preparando para ir no Walmart comprar alguma coisa. Eu precisava também comprar produtos de limpeza, né, alguma coisa assim para casa, que eu precisava do dinheiro. E aí eu fui fui no meu quarto e fui checar minha conta. E eu imaginava assim, ai meu Deus, eu devo ter lá uns $160. Eu vou no Walmart, compro o básico que eu preciso e tá tudo certo. Amados, quando eu abri a minha conta, eu me deparo com um depósito de $15.800 naquela manhã. Amados,
o meu coração pulsava, porque quando eu lia da onde vinha aquele depósito, estava mostrando SSI, Social Security Disability, que é, né, o SSI, Social Security. E aí eu queria compartilhar com a minha mãe, e eu chamei a minha mãe no momento no quarto, falei, mãe, por favor, corre aqui um pouquinho no quarto. Minha mãe foi lá. Falei, mãe, olha isso, mãe. Gente, ninguém me ligou, ninguém falou nada do Social Security, aquele depósito, ele simplesmente caiu na minha conta. Ele simplesmente apareceu naquela manhã. Por isso que eu falo, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. De alguma forma ela vai vir. Amados, foi a alegria mais, tipo assim, inexplicável que eu senti. Foi assim, algo que eu falava assim, meu Deus, eu chorava, eu só falava, Senhor, muito obrigada, o Senhor tem cuidado, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Gente, vocês não têm noção da alegria, da forma que aquilo encheu meu coração, da fidelidade do Senhor. Por isso que eu falo, o primeiro passo é confiar. Eu já tinha experiência com o Senhor. Quando a gente não tem experiência, gente, não é fácil. Os primeiros testemunhos de vida que eu tive com o Senhor foi um pesadelo. Até eu conhecer a face de Deus e saber que Ele é real, foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que o cuidado dele é algo inexplicável. O cuidado dele é algo sobrenatural. Coisa que você talvez nunca viveu no dia a dia, no natural da vida, mas você vai viver no sobrenatural. Eu vivi, gente, talvez vai ter gente que não vai acreditar no que eu tô falando, e muitos vão crer. Quem conhece a palavra vai crer, porque o crente, ele vive de testemunhos, né? Então, a gente orava muito e dedicava o tempo do Senhor, tipo, buscando a direção em oração nas escrituras. Então eu falo para vocês, busquem diariamente, né, na palavra. Não devemos ficar buscando profetas, porque profetas muitas vezes falham, né? Às vezes falam algo que não é da parte do Senhor. Mas nós temos que confiar na palavra. Gente, a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela corta, ela pluma a gente, ela conserta, ela abre caminhos, ela abre portas. A palavra é poderosa. Então nós devemos viver em confiança, crendo que o Senhor ele vai fazer, crendo que ele vai agir. Então Isaías 58:11 também foi uma palavra que falou muito comigo ao decorrer do ano de 2008. O Senhor te guiará continuamente, satisfará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Jesus, ele em sua vida terrena, né, eu estava dizendo, ele dependia completamente do Pai. Jesus, ele mesmo em vida, andando pela terra, muitas das vezes ele buscava direção no Pai. Em momentos cruciais da vida dele, como nas escolhas, né, dos discípulos, ele passava a noite em oração para buscar a direção de Deus. Em Lucas 6:12-13 relata isso. Mesmo sendo filho de Deus, ele sabia que precisava da orientação do Pai.
Então, imagina, se Jesus buscava a orientação do Pai, imagina nós, né? Imagina nós, e Jesus, ele já sentia, ele já tinha toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento, mas ele também ia buscar no Senhor, né, a orientação, a direção, como fazer, como agir, o que falar, e, e assim, e todo o tempo ele reconheceu Deus nos seus caminhos. E nós também, amados, nós também temos que reconhecer Deus. Que a dependência de Deus envolve em reconhecer a sua presença em cada área da nossa vida. Significa que em todas as nossas decisões, nós buscamos saber qual é também a vontade do Senhor. Amados, a gente tem que orar porque muitas vezes a gente toma a decisão e a gente vê dando tudo errado porque não pedimos a direção do Senhor, não pedimos realmente qual é a vontade dele sobre aquilo que nós queremos fazer. Então, que nós possamos pedir também a direção para Deus, orar, perguntar para ele: Senhor, é da tua vontade? Olha, muitas vezes eu faço prova com Deus. Senhor, é da tua vontade? Olha, amados, deixa eu te falar, esse fim de semana aqui era para mim estar mudando desse apartamento onde eu tô para um apartamento que eu fui ver. Eu fui lá, apliquei pro apartamento e o negócio embananou de um jeito. Essas mulheres daquele office ficou 15 dias para me dar uma resposta e até agora elas não deram uma resposta se era para ser aprovado ou não. E tipo, eu fiz prova com Deus. Eu falei: Senhor, se for para mim mudar, se é tempo de eu mudar desse apartamento, essa mulher vai me responder até hoje à tarde. Porque já tá fazendo 12 dias que a gente tava vendo de mudar e aprova isso, pede esse documento, pede aquilo, pede isso aqui, precisa de mais isso. E eu falava: meu Deus, pra que tanta coisa pra alugar um apartamento? Eu nunca vi isso, gente. Mas eu acho que é o tempo do Trump, né? Ele tá acabando com a raça dos imigrantes, vamos dizer. Mas tudo bem, eu fiz prova com Deus e naquele dia a mulher não ligou, no dia seguinte ela não ligou e no outro dia ela ligou falando: olha, realmente eu ainda preciso disso. Eu falei assim: olha, quer saber? I give up. Tipo, eu não quero mais. Porque eu entendi, eu fiz prova com Deus em silêncio, nós temos que fazer prova com Deus em silêncio. E eu perguntei: Senhor, se for tempo de eu mudar, se é tempo de eu sair desse apartamento, o negócio vai dar certo. Até hoje. Pai, em nome de Jesus, eu fui, busquei na palavra depois. Então, assim, não era tempo, eu vou ficar mais um ano de contrato. Mas o Senhor sabe o porquê. E eu também busquei a direção do Senhor. E o Senhor conhece as coisas lá na frente. Então, vamos obedecer. Pedir a sabedoria em oração quando nós temos dificuldades ou dúvidas, nós devemos pedir a sabedoria para Deus. Em Tiago 1,5 nos ensina: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada reprova, a ser-lhe-á dada. Amados, quem não vive a palavra não sabe o que está perdendo. O Senhor, ele fala continuamente. Olha isso. Depois vocês meditam lá. Tiago 1,5 nos ensina: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada reprova, a ser-lhe-á dada. Amados, a gente só entra numa enrascada por falta de sabedoria e obediência. As coisas só dão errada quando nós não pedimos a direção do Senhor. Então eu falo para vocês hoje, em nome de Jesus, busque o Senhor. Ele tem entendimento para tudo, ele tem resposta para tudo. E eu repito, às vezes Deus vai falar
sim, às vezes Deus vai falar não e às vezes Ele vai falar espera. E a coisa mais difícil é quando você quer muito uma coisa, era o meu caso. Eu queria muito mudar, porque esse apartamento deu uma infiltração, cheio de problema, ficou um buraco aberto na minha parede aqui. 1 ano, esse povo não vinha fechar a parede, fecharam agora essa semana. Eu acho que era por isso que Deus falou, fica aí, esse apartamento ainda é aí que eu quero você. Então Deus plantou a gente aqui mais 1 ano. Mas nós temos que confiar, não confiar no nosso próprio entendimento, mas naquele que sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes a tentação é confiar na nossa sabedoria, no nosso entendimento, né, das situações. Mas Deus nos chama a ir além da nossa lógica humana. É buscar a sua orientação. Então, voltando ao meu testemunho lá, primeiro nós oramos, né? Eu falei pra minha mãe, mãe, vamos tentar entrar e vamos aplicar pela fé. Foi essa a minha frase pra minha mãe. O máximo que eu posso ouvir é não. Nós saímos de lá depois de uma semana e meia de horários que eu fui lá e falei com uma pessoa, disse sim, a outra também disse que poderia aprovar. Quando chegou na terceira, ela disse que não, porque eu ainda estava em processo de legalização e precisava do green card, e o meu green card ainda não tinha chego. O meu green card, amados, para vocês terem uma ideia, eu apliquei ele em 2008, eu fui receber ele em 2013. Foi a primeira vez quando eu peguei o meu green card e fui pro Brasil. Então imagina o escape que Deus me deu. Então eu recebi aqueles $15.000 de uma vez, que foi do tempo que eu sofri acidente e ali até 2008, do período que eu apliquei, que eu recebi aquele valor. E a partir daquele mês, o Senhor me deu o meu salário. Amados, olha o que Deus fez. Eu não tinha salário, eu estava vivendo pela fé. Eu vou contar um outro testemunho, mas não vai ser aqui porque já tá longo, eu já tô 32 minutos de vídeo, mas eu, a partir daquele momento, eu tinha um salário, meu aluguel era pouco, e outra, eu recebia um valor pelo Lucas e pela Gabi. Como eu tinha 2 dependentes, eu recebia o meu salário e recebia mais uma parte pelo Lucas e pela Gabi. Então, tipo assim, esse é o cuidado do Senhor. Eu acho que ali o Senhor, ele via tanta aflição que eu passava, porque eu só pensava no meu aluguel, porque era a conta mais alta do mês. Eu tinha que pagar 850 todo mês de aluguel. E eu falava, ia chegando os dias de aluguel no coração, ai, acelerava, aquele nervoso, aquela tensão, falava, meu Deus, da onde vai vir, como é que vai vir? Mas o Senhor sempre cuidou, o Senhor sempre fez de maneira linda. A minha mãe, né, adotiva que eu falo, foi uma mulher que cuidou de mim. Para minha mãe, fui morar com ela aos meus 9 anos de idade. Ela foi uma pessoa que ajudou muito, ela, a irmã dela, a Cleusa e a Néria, foram pessoas que me ajudaram a pagar algumas vezes o meu aluguel. Outras vezes o Senhor, ele enviou de uma outra maneira. Outra vez o Senhor colocou, que nem aquele testemunho que eu fui na oração, e a pessoa, cada um deu um cheque, uma deu um valor, quando eu fui ver na minha casa deu exatamente o valor do aluguel, um pouquinho mais. Então eu vivi muitos milagres financeiros, até que chegou esse dia que Deus colocou o meu salário na mão, né? Então, isso porque eu já tinha aprendido a depender do Senhor, porque eu não tinha o que fazer, eu não tinha oportunidades, eu não tinha da onde ressarcir um valor mensal. Eu estava sem trabalho, mas o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus que faz coisas que a gente não entende, que não tem explicação. Eu nunca fui lá no social para perguntar, gente, vocês têm certeza que esse valor é meu? Vocês vão começar a me pagar direitinho?
Eu acho que Jesus foi lá no computador e deu uma baixa lá no e falou: minha filha, esse salário é seu. Então, assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te escreve no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É sobre isso, gente. É sobre isso. Então confia no Senhor, por mais que você esteja passando por tribulações, às vezes você está passando por lutas financeiras assim como eu, ore, dobre o joelho ao Senhor, Ele vai te dar um escape, o Senhor me deu muitos escapes. Às vezes você está passando por um problema na área da saúde, às vezes você está com uma doença, não tem uma cura, mas creia, o Senhor Ele também cura. O Senhor é o médico dos médicos, Ele é médico por excelência. Nós vimos recentemente no grupo Filhas do Rei, uma das filhas que estava com câncer, e aparentemente um câncer terminal. O médico tinha dado alguns meses para ela. Ela está aqui até hoje. Eu tenho um outro amigo lá em Salt Lake City, o Anderson, que também sofreu um acidente de carro e através desse acidente ele descobriu que ele estava com tumor no cérebro e ele tinha que fazer tratamento, né? O câncer dele estava crescendo, aquele tumor crescendo, e muitas das vezes eles precisavam também dos amigos para ajudar, porque o remédio, né, do tratamento dele era muito caro. E chegou um dia que ele falou: eu abro mão, se o Senhor quiser me levar, Deus vai me levar, mas eu não quero mais ficar incomodando as pessoas, né? E eu não vou mais fazer esse tratamento. Eu não sei como que ele tá hoje, assim, não falo tanto com eles como eu deveria, mas eu sei que ele entregou na mão do Senhor e o Anderson tá aqui até hoje. Era um diagnóstico que, aos olhos humanos, ele tinha pouco tempo de vida, porque aquele tumor estava crescendo. E o Anderson tá aqui ainda, né, glorificando ao nome do Senhor. Então é sobre isso. São sobre pessoas, são sobre testemunhos que a gente vê a mão de Deus o tempo todo. E você? Você está confiando no Senhor? Você é dependente dele ou você é dependente do seu próprio entendimento? Ou você é dependente do seu dinheiro? Porque o seu dinheiro é do Senhor. O dia que ele quiser tomar, o dia que ele quiser tirar, ele tira. Assim como eu perdi tudo na época, ele tirou minha casa, foi tudo permissão dele, né? Não vamos dizer assim que Deus tirou, mas a permissão dele, eu perdi casa, perdi carro, perdi família, perdi marido, perdi todo mundo. Porque Deus, ele queria fazer tudo novo. Então a gente não tem que escorar no nosso próprio entendimento, escorar na nossa sabedoria. Nós devemos pedir sabedoria do alto, nós devemos pedir orientação, direção de Deus. Então é essa palavra que eu deixo para vocês, amados. Confia no Senhor de todo o teu coração e creia que Ele fará coisas que você jamais imaginou. Quando você crê de todo o teu coração, a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos ter fé, praticar isso todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho mais um dia agradecer a Ti, Pai, por esta palavra gloriosa. Pai, eu tenho estado surpresa da forma que o Senhor tem me dado sabedoria e ousadia para pregar, porque eu não consigo pregar, eu não sei, mas eu sempre volto. Eu também assisto o meu vídeo para ver onde eu errei, aonde eu preciso melhorar e aonde eu preciso orar para o Senhor me capacitar mais. Ah, Deus, o Senhor é o que tem o controle da minha vida em Tuas mãos. E o Senhor também tem o controle desta pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Deus, em nome de Jesus, toca nela, Senhor. Toca nela, Pai, da planta do pé à cabeça. Repreende de sobre elas, Pai, todo dardo inflamado, tudo que não provém de Ti. Senhor, dê sabedoria e ensina-as, Pai. Ensina essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem a ser dependente de Ti, a confiar em Ti de toda a força, todo entendimento,
quando realmente ela não vê mais saída, que ela possa confiar em Ti, que ela possa dobrar o joelho, e que ela possa orar, pedir a sua orientação, a sua direção, e que ela possa esperar continuamente no Senhor. Esperei no Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. E é assim que Deus faz, amados. Então continue crendo, continue buscando no Senhor a força que você não encontra mais em você mesma. Seja dependente dEle. Nós clamamos, Senhor, nos ensina a ser dependente de Ti. Ensina-nos, o Senhor, a fazer a Tua vontade, a buscar a Tua direção, a Sua vontade, o Teu querer, que nós possamos também ser obedientes. Porque às vezes o Senhor fala e nós ainda agimos da maneira que não deveríamos agir. Então nós pedimos, Senhor, continue conosco no dia de hoje. Visita, Pai, nossos maridos, visita as esposas. Às vezes muitos homens têm também assistido os vídeos. Abençoa os filhos que estão na escola. Abençoa, Senhor, nossos familiares, amigos, nosso trabalho. Deus querido, seja conosco no dia de hoje. Cuida-nos, livra-nos de todo o mal, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Mais uma palavra gloriosa para você compartilhar. Eu continuo pedindo, gente, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu tô plantando a sementinha, você vai regar e outros vão colher. São muitas almas sedentas, muitas almas que não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. Então, que nós possamos compartilhar, sabe? Pregar, me ajuda a pregar esta palavra, me ajuda, né? Seja um instrumento nas mãos do Senhor, compartilhando esta palavra, que Deus venha falar ao seu coração, que você venha abrir o seu coração para receber essa palavra, né? Eu creio que Deus, Ele está falando, a palavra dele se renova a cada manhã. Então, meu muito obrigado para você que já se inscreveu e para você que ainda não se inscreveu, clica aqui, ó, no botão, se inscreve, ativa o sininho, né? Que toda vez que eu estar postando vídeo vai notificar você que tem vídeo novo. E deixa também um comentário, não deixa também de deixar o seu like, porque isso ajuda. Quanto mais o algoritmo do YouTube trabalha dessa maneira, as pessoas comentando, deixando a sua curtida, ele entrega para mais pessoas e mais vidas são alcançadas. Então eu posso contar com você? Eu creio que sim. Um beijo, amados, fiquem todos com Deus. Um dia de muita paz, glória, alegria. Um dia assim recheado de muitas bênçãos e vitórias para vocês. E testemunhos para contar. Eu creio que o próximo é o seu. Beijo, fiquem com Deus.